Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. E hoje estamos muito felizes de contar com um representante da Mosaic Fertilizantes, Antônio Josino Meirelles. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Olá, Carolina. Muito obrigado. Prazer em conhecê-la e um abraço a todos aí na agenda pública. É um prazer. Antônio, geralmente a gente começa apresentando o nosso convidado, é sempre um grande desafio em algumas pequenas frases, né? Tentar resumir uma carreira de alguns anos, mas eu vou tentar fazer essa árdua tarefa e aí depois a gente começa o nosso podcast com uma parte de conceituação, depois a gente sempre pensa em algumas referências, no que a gente pode se inspirar, e depois a gente termina com uma dinâmica, um pequeno desafio para colocar realmente esses diferentes especialistas, gestores, em umas posições um pouquinho desconfortáveis, mas que Ah, geralmente. maravilha. Vamos ver como eu me saio. Então, o Antônio é diretor de Relações Governamentais e Sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes, né? Uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, atuando em setores importantes para a transição econômica, como o agro e a mineração. E tem uma atuação estratégica no Brasil, lidera vários projetos voltados à inovação, sustentabilidade, especialmente com foco nas regiões Norte e Nordeste. Você, que eu entendo, é formado em Relações Internacionais, com mestrado em Comércio Exterior, Internacional, e é referência em diversos temas. Solo, agricultura sustentável, parcerias com produtores, coordena iniciativas muito interessantes de impacto social, junto ao Instituto Mosaic, e vem promovendo agendas de educação, desenvolvimento rural. E é uma voz ativa no debate da segurança alimentar, sustentabilidade e integração do agro brasileiro. É isso mesmo? Olha, é muito disso, Carolina, e obrigado aí pela apresentação. Tem muita gente envolvida em tudo que você falou, tá? A Mosaic, ela é uma empresa que trabalha realmente com um foco na colaboração entre as pessoas. E diversos projetos, né, que foram mencionados aí na área de cooperação, na área de suporte aos produtores, né, tudo isso tem sido feito com diversas parcerias internas também. E parcerias externas, como a própria agenda pública. Então, sim, eu tenho me envolvido ao longo da minha carreira muito com o tema de sustentabilidade. Eu tenho uma formação mais na área internacional e depois me aprofundei nas questões de sustentabilidade, pude trabalhar no âmbito de sustentabilidade corporativa aí por mais de 10 anos, né? E isso nos dá uma visibilidade muito interessante dos desafios socioeconômicos aí que a gente vive, né? E de que forma que a gente consegue traduzir isso em projetos para melhorar as regiões aí onde as empresas estão atuando, né, e direcionar também o aporte que o setor privado pode dar e pode contribuir nesse processo, né, que vai desde a parte de política pública até a execução do negócio em si. Então, eu queria começar abordando o tema de segurança alimentar e fertilizantes, né? O Brasil hoje é um dos maiores importadores de fertilizantes, adquirindo cerca de 44,3 milhões de toneladas em 2024. Acho que esses números sempre dão um pouco da dimensão, dessa importância, né? E especialmente, desse histórico. E como essa dependência, impacta a segurança alimentar e a competitividade do agronegócio brasileiro. Sim, esse é um tema, Carolina, que aqui na Mosaic a gente adora falar sobre ele, porque ela, enfim, traz um sentimento mesmo de urgência, né? Que eu acho que o mundo precisa ter quando olhamos aí a cadeia de alimentos, né? E a necessidade de se produzir mais alimentos. Hoje, a gente sabe que a introdução, né, dos nutrientes para as plantas na forma de fertilizantes químicos que foi
feita aí nos últimos 50 anos teve um papel muito importante na melhoria e no aumento do fornecimento de alimentos no mundo, né? Cerca de 50% do volume de alimentos que se produz hoje decorre do uso de tecnologias como os nutrientes para as plantas, né? Então foi realmente uma revolução no mundo dos alimentos, a introdução dos fertilizantes. Fala-se muito que aqui no Brasil tudo que se planta se dá, né? Mas a gente esquece que do ponto de vista de nutrição de solo, né, o solo brasileiro tem várias deficiências que ao longo dos últimos 50 anos, com muita pesquisa, muito investimento em inovação aí liderado pela Embrapa, né, a gente pôde adaptar as culturas de climas temperados ao clima tropical e começar a produzir em volumes que o Brasil não produzia, né? Há mais de 30 anos atrás, o Brasil era um importador de alimentos e ele se tornou um grande exportador e um líder na exportação de diversas das commodities agrícolas hoje, né? Então, isso mostra, né, a capacidade que o país tem de inovar nesse segmento e como esse segmento ele é também empreendedor, né? E de fato isso tem um papel muito importante no fornecimento de alimentos para o mundo, né? A gente sabe que há uma demanda crescente pela produção agrícola mundial. Espera-se aí que até 2030, né? Vamos pensar aí na nossa Agenda 2030 da ONU, né? Você vai ter que ter um aumento de produtividade muito grande na agricultura para dar conta da demanda de alimentos que o mundo está tendo, né? Pensando aí no crescimento de diversas economias, né? E na inclusão socioeconômica de diversas populações ao redor do mundo. E então existe sim, né, um desafio de se crescer a produção agrícola e a produção de alimentos. E aí a introdução de tecnologias como o uso correto e racional dos fertilizantes acaba sendo um caminho incontornável, né? E a gente precisa entender que hoje, né, não é só produzir mais, mas também é produzir melhor e produzir com menos emissões, porque a gente ainda tem também o desafio climático a vencer. E quando se pensa em Brasil, né, você bem pontuou na sua introdução, né? O Brasil é altamente dependente de fertilizantes. Então, esse era um cenário que pouca gente sabia até a gente ter aí o conflito na Ucrânia há 3 anos atrás, que revelou, né, publicamente que, olha, o Brasil ele é um grande importador, ele importa mais de 85% do que ele consome de fertilizantes, né? E sendo a agricultura um grande produto de exportação no Brasil, então, assim, essa dependência externa, de certa forma, ela impacta até na balança comercial do país. Então, a gente costuma dizer, né, que é importantíssimo que o Brasil ele tenha consciência dessa demanda que ele tem por nutrientes, e que a gente encontre caminhos para reduzir essa dependência. A gente sabe que essa dependência ela não vai ser contornada na sua totalidade, né? Isso já é sabido devido até a condições geológicas do país, mas ela pode ser reduzida se existir um ambiente mais competitivo para que a indústria nacional de fertilizantes faça investimentos e que ela consiga competir com os grandes produtores mundiais de fertilizantes que hoje fornecem fertilizantes para o Brasil. Que a gente começou a falar, né, da Agenda 2030, uma escala bem ampla, depois uma escala mais nacional. Acho que a gente ainda vai falar um pouco dessa independência ou de fortalecer essa rede, mas eu queria agora falar um pouquinho da escala local, e Tá. especialmente referente aos pequenos produtores, né, e comunidades também, né, porque né, esse podcast tem muito esse foco de como que a gente apoia a resiliência desses territórios. Então, acho que é sempre bom trazer alguns dados, que eu acho que é interessante, que a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Então, como que vocês incorporam esse dado no negócio da Mosaic? E como que a gente pode fortalecer a produtividade, né, desses pequenos produtores, essas comunidades rurais?
Perfeito. E você sabe que é super importante esse tema, né? Porque a agricultura de menor porte, né, o familiar, ela também é muito exposta a uma questão que o Brasil vive, né, da falta de assistência técnica, de capacitação, né, e de acesso a insumos agrícolas, né, inclusive fertilizantes. Então, acima de tudo, é uma população que, para que ela, enfim, se desenvolva, né, e ela consiga produzir com maior produtividade, né, ela precisa, de todos esses fatores sendo equalizados ali no ambiente produtivo delas, né? Ela precisa de ter o conhecimento técnico, ela precisa de ter acesso a políticas públicas que assegurem a qualidade de vida dessas populações rurais, né? Ela precisa ter acesso a recursos financeiros para introduzir técnicas de aumento de produtividade na sua produção e de geração de receita para que elas se desenvolvam. E é justamente nessa linha que a Mosaic tem trabalhado, tá? Hoje a Mosaic ela tem como um cliente foco, né? Um cliente, um produtor de maior porte que está aí no segmento de grão, nesses segmentos da agricultura exportadora. Mas a gente reconhece que a agricultura brasileira ela é muito diversa. Aliás, você tem uma diversidade imensa até no âmbito climático, né? Os perfis aí dos produtores que estão no sul e que estão no norte, no centro-oeste, são completamente diferentes e as necessidades que eles possuem em termos de nutrientes e tipos de produtos também variam. E a gente sabe que existe também a agricultura de menor porte que tem uma responsabilidade grande aí na produção de alimentos. Então, a gente tem buscado apoiar alguns projetos aí por meio do Instituto Mosaic hoje, para justamente fomentar uma agricultura local, né, uma agricultura de menor porte, que está mais conectada ao desenvolvimento das comunidades rurais, né, de forma mais produtiva e mais rentável para essas famílias, para que a agricultura ela se torne não só uma fonte, né, uma autossuficiência, né, da vida dessas comunidades, mas também uma fonte de renda para essas comunidades, né? Então existe um projeto que se chama Village, que ele é, vinha sendo implementado e continua sendo implementado internacionalmente, começou na Índia, e o Brasil, a equipe aqui de performance social, né, que lidera os trabalhos do Instituto, tropicalizou essa experiência, né, e introduziu esse sistema que hoje está presente no oeste da Bahia e também no sul do Maranhão em Balsas, né, e hoje já atende mais de 100 famílias de pequenos agricultores. E esse sistema de trabalho é super interessante, porque é introduzido um componente de irrigação, né, então o estabelecimento de uma cisterna, um componente de assistência técnica, né, e de capacitação de como gerir um sistema produtivo mais sofisticado com a introdução de insumos e uma conexão, né, dessas comunidades com o trabalho rural mesmo, né, com o know-how de se produzir alimentos. E isso tem um impacto enorme, não só na receita desses produtores, porque eles passam a consumir ou a produzir os alimentos para si mesmos, né, e para as comunidades, mas também gerar aí um alimento que pode ser vendido nas regiões e nas cidades ali onde eles trabalham, acaba gerando também um cascateamento dessas técnicas nas comunidades, porque o vizinho olha e vê interesse, né, no porquê que a grama do vizinho está mais verde, né, aquele velho ditado, né, isso acontece também. Então, um começa a copiar do outro, e isso com um foco interessante, né? Muito grande nas mulheres também, né? Então, a maior parte dessas propriedades aí sendo geridas por mulheres, né? E essas comunidades que se tornam mais resilientes, né? Que eu acho que é o nome até do podcast, em termos de produção de alimentos, acabam gerando também regiões ali mais resilientes à questão da insegurança alimentar. Opa. Então, naturalmente, isso tem um impacto importante, né? E a gente tem visto aí um resultado muito positivo nessa experiência. E eu acho que ela serve, tá, como um modelo, porque ela é
replicável, seja por outras empresas, seja por políticas públicas, né? Então é super importante quando você tem uma experiência como essa que dá certo, né? Que você fala, poxa, atende 100 famílias, mas as questões são muito mais amplas, né? Com uma escala muito maior. Sim, mas olha, se dá certo ali com esse grupo, né? Pode ter aí uma replicação disso por meio de políticas públicas para que se escalone, né? Então, assim, a gente sabe que dá certo, isso é super importante já. Eu estou entendendo que essas famílias, eles já eram consumidoras de fertilizantes ou vocês apresentam elas a esses fertilizantes e a partir disso a produtividade delas aumenta. E aí eu queria entender como que vocês trabalham realmente com esses governos locais para ver se conseguem realmente ter esse efeito dominó, né? Essa escalabilidade que você mesmo trouxe com esse potencial, ou é algo a ser pensado. Isso demanda a criação de um ecossistema, né? Porque tem a Mosaic como um dos atores ali, mas tem também uma instituição que nos apoia, né? O Instituto Mandu, que ajuda na capacitação e na introdução desses sistemas agrícolas de menor porte, né? Para esse público, que é um público muito específico, que ele já está exposto a uma série de dificuldades socioeconômicas ali das regiões. É, Tem também, né, o componente da assistência técnica, né, que a empresa tem um know-how, né, de como trabalhar isso no âmbito técnico diretamente com o produtor e é, o próprio fornecimento do insumo, né? Então, existe ali um sistema que é subsidiado, né, pela própria empresa, e a intenção não é que esse público-alvo do projeto ele se torne só um consumidor Mosaic, né? Que ele se torne um usuário de técnicas agrícolas, né? Que fazem sentido para uma produção na escala que ele tem, né, e que vão trazer só benefícios ali para o sistema agrícola que ele tá fazendo, né? E aí a empresa, né, você mesmo pontuou, né, a relação com as prefeituras ali locais, né? Tendo em vista a presença forte aí dessas instituições, a gente vai fazendo esses contatos, né, com as instituições de pesquisa, com as prefeituras, né, para entender se há caminhos até para abrir e dar acesso ao mercado desses produtos que estão sendo produzidos, né? Como, por exemplo, o consumo de escolas públicas que hoje estão nessas regiões e que passam a receber esse alimento, né? Então, muitas vezes são regiões que não possuem uma produção desse tipo de produto em muita escala, né? E tendo ali um produtor local que pode ser acessado, né? É um sistema ganha-ganha. Não, com certeza. Eu acho que compras públicas, né, esse tema de procurement, abrir essa porta, eu acho que ela é muito interessante para realmente fortalecer o desenvolvimento econômico local e, né, serviços, infraestruturas que estão ali bastante perto, né? E eu acho que aí também tem a narrativa toda do climática, né? Então, a produção local, a pegada ecológica. Eu achei interessante que você trouxe, né, da capacitação e um pouco da especificidade da população, né? Eu queria trazer Sim. um pouco para um olhar sobre jovens, né? Porque eu acho que a gente falou de territórios, mas inicialmente eu mencionei na apresentação, eu acho que tem um foco norte e nordeste. Então, acho que você conseguir trazer, porque quando a gente fala Brasil, né, muitas vezes as pessoas têm imaginários muito diferentes do que a gente está falando. Então, estou entendendo que a gente está falando de pequenas cidades, talvez cidades mais no sertão, não sei exatamente, assim, mas eu acho que é interessante porque existe um grande desafio que eu acredito que é a sucessão familiar, que é central para a permanência dos jovens e a vitalidade dos territórios rurais, porque a gente tem muitos jovens querendo sair desses territórios rurais, né, buscando qualidade de vida, que hoje em dia também a gente questiona nas grandes cidades, em grandes cidades. Então, quais podem ser, né, essa estratégia para fortalecer a resiliência social e garantir a continuidade produtiva no campo? Qual que é a sua perspectiva sobre isso, assim?
É uma pergunta super interessante, Carolina, porque eu acho que não tem uma reflexão aberta, assim, um debate sobre isso na nossa sociedade hoje de maneira estruturada, né? O que a gente viu acontecer. Eu venho de uma região rural, né, e do agronegócio, que é Ribeirão Preto, né, e a gente viu esse movimento acontecer ali nas propriedades da região, né, de você ter uma economia muito baseada, né, em culturas como o café, que é intensivo em mão de obra, né, e você transicionar para uma economia muito industrializada, que é a cana-de-açúcar, né, e se ter um êxodo dos trabalhadores do campo para a cidade, que vão encontrar um ambiente adverso para eles na zona urbana, né, com diversos problemas, né? Você tem acesso a muita coisa no ambiente urbano, mas você também está exposto, a muitas questões negativas no ambiente das cidades, né? E de forma geral, o mundo fez, o ser humano tem feito escolhas pelas zonas urbanas, né? Como se fossem um sinal de mais desenvolvimento, né? Ou de melhor qualidade de vida, como você bem colocou. Mas isso eu acho que é uma meia-verdade, né? Eu acho que a gente está num momento muito especial e aí a agricultura brasileira tem essa vantagem também em relação às demais agriculturas, né? Onde você vê do pequeno ao grande produtor uma oportunidade de você demonstrar uma agricultura como uma fonte de desenvolvimento tecnológico e de tecnologia de ponta, inovação, né, com sustentabilidade, né, que são questões também, né, e pontos de vista que atraem o jovem hoje no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente tem essa vantagem e eu vejo que isso acaba se refletindo nas estatísticas, né? Se a gente pegar essa agricultura de grande porte, né, do grande produtor que a empresa lida muito nos dias de hoje, você tem, eu acho que por volta aí de 40, 50% da população de proprietários já são da segunda geração, né? Vamos dizer assim, então, aí na faixa de 40 a 45 anos. Eu vi outro dia um dado ali da McKinsey Consultoria com um público aí em torno de ferramentas digitais e tudo, né? E que falava, olha, é um público jovem aí, né? Relativamente jovem que está introduzindo essas ferramentas no campo, que mostra, né, que você já tem uma perspectiva de trabalho totalmente diferente e um desafio até de recursos humanos capacitados a lidar com essa agricultura de alta tecnologia no campo hoje. E aí você tem, eu acho que dentro da agricultura de menor porte, né, essa abertura também para a introdução da tecnologia de ponta, no sentido de você intensificar sistemas produtivos, né? Antes aquele modelo, por exemplo, de um pecuarista de pequeno porte, com uma propriedade aí de menos de 30 hectares, né, que vinha fazendo um sistema extensivo com uma engorda longa, né, e hoje já podendo introduzir aí sistemas mais complexos, né, com integração de lavoura, com pecuária, né, buscando aumentar a receita, intensificar a produtividade, né, e isso sendo, por consequência, muito positivo para o resultado ambiental dessa produção também. Né? Então, eu acho que essa possibilidade que hoje está nas mãos dessa escolha que hoje está na segunda geração das famílias aí de produtores, né, acaba tornando também o campo um ambiente muito interessante. Mas eu já vou concluir, tá? Mas eu não queria deixar de pontuar que ainda assim essas regiões são regiões que são pouco atendidas por políticas públicas, né? Então elas não têm uma condição socioeconômica menos interessante por, por de graça, né? Elas de fato têm um menor atendimento pelas políticas públicas, né? E aí que é necessário a gente destacar a importância, né, dos governos olharem também pelo desenvolvimento socioeconômico dessas regiões, né?
dando aí serviços públicos de qualidade, educação, né? Você imagina que hoje uma criança que antes tinha a escola rural à sua disposição, né? Ela precisa hoje sair às vezes às 3 da manhã e para pegar um transporte para ter aula na cidade, ou seja, essa criança vai dormir na aula. Ela não vai ter o mesmo rendimento que um aluno da cidade. Então, são questões que já colocam a população rural, né, em desvantagem em relação às populações urbanas. Entrando um pouquinho na resiliência ambiental, queria que, se você puder falar sobre a adoção de práticas de baixo carbono, e de repente, se você podia comentar desse plano ABC e como fortalecer essa resiliência ambiental dos territórios. Ah, que legal. Essa eu acho que é um atributo super importante da agricultura brasileira, né, que a gente também conhece pouco do ponto de vista mais técnico, né? Como eu falei para você anteriormente, eu não sou agrônomo, né, mas eu aprendo muito com os agrônomos aqui da Mosaic e rodando aí pelo Brasil, que essa é uma discussão que está muito presente na agricultura brasileira, nas escolas técnicas, nas universidades e no próprio agricultor, tá? Ele muitas vezes está adotando ali uma prática que traz mais resiliência para a lavoura dele, sem saber exatamente todo o benefício que ele está promovendo, né, na adaptação da agricultura à mudança do clima ou até na redução das emissões de gases de efeito estufa na agricultura, né? E hoje, o que aconteceu, né? O Brasil, ele nos últimos 50 anos, ele adaptou culturas que eram de clima temperado para o clima tropical. Isso já foi em si um esforço de adaptação muito grande. Então, é uma agricultura que está acostumada a se adaptar. E para intensificar e aumentar a produtividade, né, se adotou também na agricultura brasileira práticas de manejo que favorecem a resiliência climática, como, por exemplo, o plantio direto, o uso de forrageiras, né, quando você usa uma forração ali na base da planta, né, você também entre uma safra e outra, né, faz o plantio direto sem fazer o revolvimento do solo, porque é nesse processo, né, de revolvimento do solo que as emissões de CO2 são geradas, né? Então, hoje 80% da safra de grãos brasileira já adota plantio direto. Esse daí é o passo número um para a agricultura de baixo carbono e o Brasil já faz. E ele já faz, costumo falar de graça, porque a gente não recebe um tostão dos mercados no mundo por estar adotando esse tipo de tecnologia de manejo, tá? Porque é uma prática de manejo, não é nem assim um produto diferente, é uma prática de manejo, ou seja, é uma cultura que se estabeleceu no setor. Por quê? Porque é melhor, porque isso ajuda a planta a atravessar períodos de estresse climático, né? Ajuda na próxima safra. Se essa safra foi uma safra difícil climaticamente, a outra vai ser um pouco melhor. Se você faz isso, se você não faz nada, vai amargar mais alguns anos com safras ruins. Então, o produtor brasileiro ele já faz isso, né? Quando se fala em incorporação de outras tecnologias, né, como por exemplo o uso de bioinsumos, isso também já tem crescido muito no Brasil. O Brasil, ele é o país que mais adota e onde esse segmento está mais crescendo, né? Porque o agricultor ele é ávido também por reduzir o seu custo do uso de insumos. A gente sabe, né, e até nós, como uma empresa que fornece fertilizantes, a gente sabe que é um custo caro para o agricultor, então o produto de fato tem que ser bom, né? Se o produto ele não gera o aumento de produtividade que o produtor ele está buscando, ele não compra de você de novo, né? Então, tem essa questão da qualidade do produto, mas você usar um bioinsumo, né, que aumente ainda mais a produtividade, né, que ajude a aumentar a eficiência de outros insumos, né, como produtos aí de biocontrole que substituem os ditos agrotóxicos, né, os defensivos agrícolas. Ou agora, né, produtos como os que a Mosaic está trazendo para o mercado de bionutrição, né, ou seja, bioinsumos para nutrição de plantas, né, você tem um acréscimo
na produtividade, né, decorrente de uma interação entre os micro-organismos que estão no solo e a capacidade da planta de absorver o nutriente que está ali imobilizado no solo, né? Isso é um tema super interessante, porque eu acho que passa pouco pela discussão pública, né? Mas a agricultura brasileira tem N casos, né? Onde a gente pode contribuir e até exportar esses sistemas de produção de mais baixo carbono. Finalizando aqui com o nosso quadro dessa dinâmica, a ideia aqui é te trazer um contexto de uma cidade pequena, basicamente uma cidade com bolsão de pobreza, e assim, isso aqui, esse quadro vai ser fácil porque eu acho que você lida bastante com esse dilema, com esse desafio, que é uma cidade com bolsão de pobreza no campo, baixa produtividade da agricultura familiar e jovens saindo dessa cidade, assim. Como colocando esse chapéu, né, de gestor local mesmo, para fomentar um território resiliente, qual seria o seu as suas primeiras ações, nessa cidade, nesse Eu território? acho que seria educação conectada com a agricultura, para revalorizar, né, e intensificar o olhar aí dessa cidade para essa aptidão que ela tem, né, mostrando que a agricultura pode representar, sim, muito desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, trazendo um bem para a população que vai refletir em desenvolvimento econômico, que é a educação, né? Então, acho que esse seria o primeiro olhar, assim, de maneira bem superficial aqui na nossa conversa, mas eu acho que um olhar sobre projetos nessa linha, Mostrando a vocação da cidade, como que ela pode. mostrando a vocação da cidade, né? Muitas vezes, né, ao se escolher projetos para um território, né, os projetos também precisam demonstrar para a cidade o potencial que ela mesma tem, que ela não sabe. Não, com certeza. Eu acho que E é um bom caminho para começar, e aí, a partir disso, buscar parcerias, né? Buscar também. é, Acho que desestigmatizar o setor. e as pessoas precisam também tá orgulhosas, né, e satisfeitas com o que tem à volta delas, né, é super importante. E o acesso das políticas públicas, né, é muito relevante mesmo, né, você ter uma atenção ali do acesso dessas pessoas. E a gente vinha conversando até sobre é, com o setor agro de maneira geral, né? Precisa de financiamento, precisa de suporte e tudo, né? Mas nem sempre é o financiamento à própria prática agrícola, né? Muitas vezes é o financiamento a um sistema de saúde, muitas vezes é o financiamento ao sistema de educação local, à infraestrutura, porque são também áreas que afetam, né, a competitividade do agricultor de pequeno e de grande porte nessas regiões, né? Você viabilizar uma ponte que não existia, né, e que permite o trânsito de produtos, por exemplo, é super importante, ou permite que uma população tenha acesso a determinados serviços públicos que antes não tinha, é super importante. E às vezes não se tem esse olhar mais específico, né? Não, Então tem que. incrível, assim, porque realmente, algumas vezes, né, por exemplo, você tem rodovias cortando uma cidade, e a cidade precisa de um acesso para ir para a escola, algumas comunidades. E aí você precisa criar uma ponte para que essas, né? E aí você fazendo isso, você consegue liberar a mãe para trabalhar em algum lugar, porque ela não teria o tempo, sabe? Ela tem agora mais tempo porque ela tem um acesso mais fácil. Então, eu acho que Sim. pensar essas dinâmicas são super importantes. É, não, ótimo. Nossa, muito obrigada. Foi uma super aula aqui. Eu acho que foi muito legal desmistificar, né, alguns conceitos, pensar em alguns caminhos, e entender o que que é a Mosaic
né, a empresa e o Instituto estão fazendo de projetos. Então, super obrigada pela sua participação aqui, no Eu Território. que agradeço, Carolina. Agradeço muito aí também a Agenda Pública pela parceria, e parabenizo aí vocês por todo o trabalho que vocês têm feito, pelo Brasil. Acho super importante. E também agradeço aí pela oportunidade de conversar com vocês e com todo esse público aí do podcast. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com coordenação geral do Sérgio Andrade, roteiro de minha autoria, a produção é da Ana Mendonça. A edição é do Vitor Rezende, a abertura e identidade é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir. Estamos nas melhores plataformas, Spotify e YouTube.